E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nicolas mais uma vez e hoje eu vou mostrar para vocês como é que nós fazemos a instalação do Clipper. Mas antes de nós nos aprofundarmos aqui em como fazer a instalação e a configuração dele, eu queria tocar em alguns assuntos com vocês antes. E o primeiro deles é sobre a rifa da Legacy. Ela ainda está rolando e se você quiser ter a chance de ganhar uma impressora 3D com uma excelente qualidade por apenas R$50, eu vou deixar o link certinho do vídeo, onde eu mostrei a impressora, onde eu explico tudo certinho como é que vai ser feito esse sorteio. Então se você quiser entrar nessa rifa para ter a chance de ganhar a impressora e também para ajudar o canal aqui nos futuros projetos, porque o intuito dessa rifa é exatamente esse, levantar dinheiro para fazer outros projetos aqui e mostrar para vocês. Então eu vou deixar o link do vídeo, vai ter meu telefone também aqui embaixo, se vocês quiserem adquirir o número é só entrar em contato comigo que a gente fecha tudo certinho. E uma novidade muito legal é que aí nas próximas semanas eu vou começar a fazer a montagem da minha V2. A montagem da V2 ela vai ser toda feita em live, então eu vou marcar aí com vocês certinho data e horário. Então se você quiser montar a sua, lá vai ter muita dica legal, vocês vão ver como é que eu vou fazer a construção da minha. E aí durante a live você pode mandar ali suas dúvidas ou sugestões, que vamos bater esse papo aí bem legal e vamos ver como é que vai ficar pronta a nossa V2. Também por causa disso, eu queria mostrar aqui para vocês. Esse daqui é a chapa de alumínio que eu vou utilizar. Essa é a mesa da V2. E eu paguei R$500 aqui nessa mesa à vista, tá? Por que eu tô falando isso, galera? Porque eu tenho ali atrás uma Ender 3 que eu comprei, que eu paguei R$1.350 parcelado em 12 vezes. Então assim, a montagem de uma impressora dessa, ela requer um investimento um pouco alto. E teve uma galera que mandou mensagem para mim, privada e até mesmo em alguns comentários do YouTube, pedindo para eu criar uma maneira ali para eles poderem me enviar uma ajuda em dinheiro para conseguir manter o canal aqui e continuar os projetos rodando. E eu queria conversar com vocês, perguntar, queria que vocês tirassem alguns minutinhos e deixassem ali nos comentários o que vocês acham dessa ideia. Eu ainda não sei muito bem como é que isso funcionaria, se seria um Pix para você poder fazer o envio, se eu consigo fazer aquele grupo de membros do YouTube, eu ainda não sei muito bem como é que funciona para você entrar lá e ser um membro do canal. Eu não sei também que tipo de conteúdo vocês gostariam de ter acesso caso vocês venham a ser membro do canal. Então se vocês puderem tirar um tempinho aí, deixa ali nos comentários para ver como é que a gente consegue resolver isso daqui. E quem sabe dar uma adiantada boa aí em todos os projetos do canal com a ajuda de vocês. Além disso, eu estou criando também um servidor ali no Discord para a gente poder deixar essa comunidade aqui do canal mais unida. Então todo mundo que tiver com alguma dúvida pode entrar lá no servidor. Vamos trocar uma ideia legal, vamos conhecer a galera. Porque daí, se você precisar de ajuda em alguma coisa, todo mundo que está lá pode tentar te dar uma ajuda aí. Eu mesmo vou tentar fazer parte ali, tentar entrar pelo menos uma vez por dia lá para dar uma olhada como é que estão as coisas, para a gente poder começar a manter esse contato aí mais direto e vamos ver aonde a gente consegue chegar com esse canal aqui. E para não enrolar demais também, eu queria falar para vocês que eu participei da Campus Party nessa semana passada. Se você não conhece, é um evento de tecnologia. Nós passamos 5 dias, foi lá no AMB. Quando você adquire ingresso, você consegue pegar também a barraca. Então você leva seu computador, leva seus equipamentos, seus periféricos, monta lá numa mesa, tem um network muito legal, dá para conhecer uma galera muito gente boa. Eu conheci um inscrito do canal lá, o Thiago Zampolo, muito obrigado Thiago, ele que me salvou, porque eu acabei levando a minha V0 lá, e eu não conseguia botar ela para funcionar porque não tinha Wi-Fi, ele emprestou o roteador que ele estava utilizando para mim, então muito obrigado Thiagão, tamo junto. Então galera, a ideia é ver se a gente consegue criar uma caravana para no ano que vem a gente conhecer, levar essa galera aqui do canal pra gente se conhecer lá, bater um papo, conhecer a galera. E aí eu queria que vocês também colocassem nos comentários o que vocês acham da ideia, se vocês teriam interesse em ir ou não, pra gente ver se nós conseguimos fechar uma caravana, fechar um lugar lá pra gente, porque eu tenho interesse também de dar algumas palestras lá sobre impressão 3D, sobre várias outras coisas, porque nesse ano aqui eu acabei participando do campeonato de Case Mod, eu acabei ficando lá em segundo lugar com o meu Case Mod. Eu fiz um gabinete inteiro impresso em 3D, eu vou fazer um vídeo mais pra frente aqui mostrando ele pra vocês, mas foi um projeto muito legal, eu fiquei muito feliz com o resultado, ficou lindíssimo demais. Teve uma galera muito foda do Case Mod lá, Douglas, o Gabriel, uma galera top de verdade que veio conversar comigo, os caras adoraram o gabinete e eu fiquei muito feliz, velho, por causa do resultado. Então vamos ver se a gente consegue fazer algo legal para poder levar para Campus Party ano que vem. E quem sabe a gente se juntar lá para fazer esse evento ficar melhor ainda do que ele já é. E ainda sobre a Campus Party, eu tenho um projeto muito legal que eu gostaria de fazer lá com vocês também. A ideia é fazer um workshop
e durante os dias da Campus Party eu queria fazer a montagem de uma impressora com vocês. Nesse caso, como é que funcionaria? Eu vou montar o kit de uma Legacy, você vai fazer a compra desse kit comigo, tá? O intuito não é ganhar dinheiro com esses kits, eu pretendo fazer ele no valor mais acessível possível, para que nós consigamos levar uma galera, todo mundo vai comprar o seu kit, e aí durante esses 5 dias da Campus Party, nós vamos fazer a montagem dela do zero. Então eu vou levar o kit completo, peça impressa, estrutura, parafuso, hot end, tudo a parte eletrônica, tudo que a gente precisa para fazer a montagem da impressora durante esses 5 dias. Vamos fazer a configuração do Clipper e vamos fazer a configuração também do Slicer para que você consiga sair de lá com a impressora imprimindo com uma qualidade muito legal. Então mais uma vez, deixem nos comentários o que vocês acham, se tem ou não interesse em fazer algo assim, porque daí eu já começo a trabalhar agora. Por enquanto, a data da Campus Party está sendo para julho do ano que vem, se não me engano do dia 15 ao dia 20 de julho. Pode ser que isso mude, mas a ideia é que a gente consiga pegar todo mundo que tem interesse de fazer parte desse workshop. Se vocês tiverem interesse, deixem aí nos comentários que a gente vai começar a trabalhar nisso, para que isso se realize agora na Campus Party de 2023. E aí por último, mas não menos importante, já deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, me siga lá nas minhas redes sociais que eu vou começar a postar bastante coisa por lá e bora agora fazer a instalação do Clipper na sua impressora 3D. Para começar, vamos dar uma olhada aqui primeiro o que é o Clipper, né? Esse daqui é o site oficial do Clipper, eu vou deixar todos esses links para vocês aí na descrição para ficar mais fácil. E o Clipper nada mais é do que um firmware de uma impressora 3D. Nós temos alguns outros firmwares que a galera utiliza bastante hoje em dia, o principal deles é o Marlin, mas o Clipper ele está num nível muito superior, tanto em qualidade de construção, como em features e facilidade de uso também, galera. O Clipper ele é muito mais fácil de ser feito do que é o Marlin. E eu vou mostrar para vocês durante a configuração aqui deles, vocês vão entender o porquê disso. Antes disso, vamos dar uma passada aqui, só por cima, para a gente ver mais ou menos o que é o Clipper. Ele é um firmware pensado para ter uma alta precisão de movimento na sua impressora. O Clipper ele tem que ser utilizado aqui ó, em um Raspberry Pi ou em alguma outra plaquinha que seja compatível com ele. Nesse caso aqui eu tenho um Raspberry Pi 4 e aqui essa daqui é uma plaquinha da Big Tree Tech, vocês podem ver que ela é basicamente uma cópia do Raspberry Pi. Toda essa parte aqui de board, ela é muito parecida. O que muda é o processador. Aqui nós temos um processador original da Raspberry, esse daqui é um processador chamado CB1. Qual que é a principal diferença entre os dois, pessoal? Preço. Um Raspberry Pi 4 desse daqui está custando cerca de R$1.000 hoje para você importar ele lá no AliExpress. Enquanto que esse daqui aproximadamente aí 250 a 300 reais já esse conjuntinho completo. Além de ter a opção, claro, de você já comprar a placa já com o encaixe para o CB1 e aí você não precisa desse adaptador aqui igual o do Raspberry. E além do Raspberry, nós vamos precisar também de um cartão de memória. Eu estou utilizando aqui um de 32 GB, eu recomendo vocês aí utilizar no mínimo um de 16. Menos do que isso, você pode ter algum problema ali com o espaço de armazenamento para você poder fazer o upload dos seus arquivos para a sua impressora. Então o Clipper vai fazer o processamento de todo o seu G-Code ali utilizando o processador do Raspberry, que é um processador muito potente. E é por causa disso que nós conseguimos ver aqui que ele consegue ter uma precisão de tempo de 25 microsegundos ou até melhor do que isso. Então quanto maior a quantidade de dados que ele consegue processar em um determinado espaço de tempo, melhor vai ser a controladora. Além disso, ele também não utiliza algumas estimativas como alguns algoritmos utilizam, como esse daqui de Bressingham. Ele é um algoritmo que ele estima mais ou menos aonde cada motor tem que estar para poder fazer a movimentação dele. O Clipper não, ele faz esse tipo de cálculo totalmente preciso, baseado na física da sua impressora, na física dos movimentos, enfim. O que deixa muito melhor até mesmo a impressão final. Isso porque com essa melhora na qualidade dos movimentos, nós temos uma impressora mais silenciosa e também mais estável durante a impressão. Uma outra coisa muito legal é que você consegue utilizar o Clipper até com aquelas controladoras bem mais antigas do que as usadas atualmente. Hoje nós temos vários controladores aí de 32 bits com um altíssimo clock, mas o legal é que nós conseguimos utilizar o Clipper também naquelas controladoras mais antigas, até mesmo naquelas de 8 bits, como seria o caso de uma Ramps com o Arduino Mega.
E aqui nós conseguimos ver que até mesmo essas controladoras mais antigas, elas conseguem ter uma taxa de até 175 mil passos por segundo, ou seja, melhora muito a qualidade da sua impressora. Outra coisa muito importante também de nós falarmos aqui é que o Klipper ele tem suporte para fazer o controle de mais de uma controladora ao mesmo tempo. Então você consegue utilizar mais de uma controladora para fazer o controle da sua impressora 3D. Antigamente, enquanto nós não tínhamos aí a Spyder da Fizetic ou até mesmo a Octopus da Big Tree Tech, que são placas com 8 drivers, nós tínhamos que utilizar duas controladoras, como a SKR 1.3, que era o padrão utilizado antigamente na V2. E para mim, além de todas as features que ele apresenta, uma das coisas que mais facilita o uso do Klipper é a configuração via um arquivo de texto. É muito simples você fazer a configuração dele e você modificar algum tipo de parâmetro dentro desse arquivo. Você faz a modificação, ele reinicia a impressora e está pronto. O que você modificou já está funcionando. No Marley, diferentemente, quando nós precisamos fazer alguma modificação, nós temos que modificar o arquivo principal do firmware, depois nós temos que compilar esse arquivo novamente em um outro arquivo que vai ser lido pela controladora, depois nós fazemos o upload para a controladora, para que então, enfim, esse parâmetro agora esteja setado certo na sua impressora. E aí aqui agora, em melhorias que o Klipper tem dentro do seu software, nós temos duas principais, o Pressure Advance e o Input Shaper. Eu vou explicar eles com mais detalhes, pessoal, quando nós formos fazer a configuração dessas features na nossa impressora, mas para dar uma resumida aqui para vocês, o Pressure Advance ele é um sistema feito no Klipper para poder suavizar esses contornos que nós temos aqui nas nossas peças impressas. Vocês podem ver que essa curva ela não está totalmente retinha, ela tem um pouco de filamento a mais aqui do que devia ter. E é exatamente isso que o Pressure Advance faz. Quando nós estamos fazendo uma impressão e a impressora ela vai mudar de direção, nós temos uma desaceleração do movimento para que essa mudança na direção da impressão ocorra. E quando isso acontece, a quantidade de filamento que está sendo extrusada continua a mesma. Então nós não temos uma adequação na quantidade de filamento que tem que ser extrusado quando esse tipo de movimento, de mudança de movimento acontece. E é isso que o Pressure Advance faz. E aí depois, quando nós formos fazer a configuração, eu vou mostrar para você certinho como é que ela é feita e como que isso ajuda demais no acabamento da sua peça que está sendo impressa. Além do Pressure Advance, nós temos algo aqui muito mais avançado, que é o Input Shaper. O Input Shaper ele pode ser usado de duas formas. A primeira delas, e a melhor, é fazer o uso de um sensor acelerômetro. Esse sensor acelerômetro ele vai ser travado ali no nosso carrinho X, e também na mesa, e ele vai fazer a medição de algumas vibrações da impressora. Quando ele faz essa medição, ele identifica as frequências ressonantes presentes durante o movimento da impressora. E então ele gera um sinal de compensação para essas vibrações que melhora e muito o resultado da impressão. Além da forma do sensor, tem uma outra forma manual, que ela dá um pouco mais de trabalho para ser feita, mas eu vou mostrar para você certinho como é que isso funciona e a melhoria que isso dá na sua peça final. Algumas outras coisas adicionais aqui é que o Klipper ele já tem suporte para utilizar várias extrusoras na sua impressora. Então você pode utilizar mais de uma extrusora no mesmo hot end, ou você pode utilizar até mesmo uma impressora IDEX, que é uma impressora que utiliza dois carrinhos X na mesma impressora. A minha ideia, futuramente, já dando spoiler aqui, é montar uma Trident com dois cabeçotes no eixo X. Vamos ver se vai dar certo, vamos ver como é que vai funcionar. É um projeto muito legal que eu tenho vontade de fazer. Ele tem suporte a praticamente todos os modelos de impressoras, tá? Cartesiana, Delta, Core XY, Core XZ, que é o caso da Switchwire. Ele tem suporte aqui também a fazer o nivelamento automático da mesa. E não somente fazer o nivelamento ali utilizando um probe, nós conseguimos controlar mais de um motor ali que faz o movimento da mesa. Vamos falar que no caso da Legacy que nós temos dois motores que fazem ali o movimento do eixo Z. Nós conseguimos fazer o nivelamento da mesa modificando a altura de cada um desses motores individualmente, que é chamado de Z-Tilt aqui nesse caso. Então isso ajuda demais para você melhorar o nivelamento da sua impressora e também garantir uma primeira camada muito melhor. Ele suporta aqui também a maioria dos termistores mais comuns no mercado, e uma coisa bem legal é que você também consegue customizar um, caso você esteja criando do zero, que vai utilizar alguns parâmetros diferentes desse que nós temos no mercado. Ele já vem por padrão também aqui ativo o sistema de proteção contra superaquecimento, algo que em algumas impressoras falta. Eu já vi alguns casos aí de algumas impressoras que pegaram fogo porque não vinham com
com esse tipo de proteção aqui habilitado por padrão. Então isso aqui é algo muito importante que garante ali uma segurança muito maior no uso da sua impressora. Uma outra coisa muito legal é que nós conseguimos controlar alguns coolers aqui especificamente para fazer o resfriamento de algumas peças da nossa impressora. Ele tem suporte aqui, a maioria dos drivers também utilizados atualmente, pode ser um TMC até o A4988, DRV8825, enfim. Nós temos ali uma gama muito grande de drivers que podem ser utilizados aqui no Klipper. Ele também aceita a grande maioria dos LCDs, além de muitas outras coisas. Eu quero mostrar aqui para vocês agora essa tabelinha aqui do final, para vocês verem a diferença que você pode ter de performance utilizando o Klipper na sua impressora, tá? Vamos pegar aqui, ó, o primeiro, que é uma controladora de 16 MHz, que provavelmente é a controladora do Arduino Mega. Com o motor ativo na impressora, você consegue chegar a 157 mil passos por segundo. E com 3 motores, 99 mil passos. Pessoal, isso a gente está utilizando uma controladora de 8 bits. E aqui, nesse último caso, a STM32H743, que é a controladora que está sendo utilizada na SKR3, utilizando 3 motores ativos, nós conseguimos chegar a mais de 6 milhões de passos por segundo. E aí agora que nós já vimos todas essas features do Klipper, vamos fazer a instalação dele. O Klipper em si, nós não vamos instalar em lugar nenhum. O que nós vamos instalar é o Mensaio ou o Fluid, tá? Eu estou dando essas duas opções para vocês, mas tem outras opções. Você pode utilizar ele com o Octoprint. Eu sinceramente não gosto. Para mim, a maneira como é colocada todos os controles da impressora deixa ela para ser utilizada de uma forma um pouco mais chata, e eu gosto muito mais do Mensaio ou do Fluid. É claro que em parte de plugin o Octoprint ele tem muito mais opções, mas para mim, no meu caso, quando eu fiz a instalação do Octoprint, eu queria apenas o Cancel Objects, que é um sistema onde nós conseguimos cancelar em tempo real enquanto a gente está fazendo a impressão das peças. Se por acaso alguma peça deu problema, você consegue cancelar ela e ela não vai mais ser impressa. Isso ajuda muito porque quando você coloca muita peça para ser impressa ao mesmo tempo, se alguma delas dá problema, você acaba perdendo todo o trabalho que você já tinha feito nas outras peças. E como agora recentemente o Mensaio ele já está funcionando um Cancel Objects, eu não tenho mais motivo para utilizar o Octoprint. Eu estou mudando agora aqui para o Mensaio e eu vou mostrar para vocês então como é que nós fazemos a instalação dele. A maior diferença entre o Fluid e o Mensaio é a parte gráfica, tá? Nós não vamos ter muita diferença na parte de funcionamento. Eu não sei falar para vocês ainda, eu não fiz o teste se o Fluid também está funcionando o Cancel Objects, por isso que por enquanto eu estou optando por fazer a instalação do Mensaio, mas eu tenho algumas máquinas aqui minha que eu utilizo o Fluid e ele funciona também perfeitamente. Tem uma diferença bem pequena entre os dois, tá? O FluidPy ele precisa de alguns passos a mais para ser instalado, porque nós vamos precisar fazer o download dele. Então vamos começar aqui, ó. Vamos chegar, essa daqui vai ser a página do Fluid. Quando vocês entrarem, nós vamos vir aqui em instalação, FluidPy, e vamos fazer o download dele. Então nós vamos clicar aqui, ele vai abrir essa outra página, você vai clicar aqui em cima e ele já vai começar a fazer o download, tá? Eu já baixei ele aqui no meu, então eu vou cancelar. E aí, para fazer a instalação dele no nosso cartão de memória, nós podemos utilizar dois softwares. O Balena Etcher, que é um software que vai fazer a gravação da imagem no cartão de memória, ou nós podemos utilizar o Raspberry Pi Imager, que é o software oficial da Raspberry. Eu vou utilizar o Raspberry Pi Imager, que eu acho ele melhor, porque quando nós formos fazer a utilização do Mensaio, você vai ver que é mais fácil fazer a instalação dele utilizando esse daqui. Então, mais uma vez, você vai fazer o download dele, vai fazer a instalação aí na sua casa. Eu já tenho ele instalado aqui no meu, então eu vou abrir ele aqui. Nós vamos vir aqui em Choose OS. Na verdade, antes disso, pessoal, vocês têm que extrair o Fluid. Eu já extraí o meu aqui, então você vai retirar ele aqui. Você tem que estar com ele no arquivo .img. Então você vai extrair ele para qualquer lugar. Eu extraí aqui no meu caso para a área de trabalho. Então eu vou vir aqui em Choose OS. Se você for fazer a instalação do Fluid, você vai vir aqui em Use Custom e aqui você vai escolher a imagem do Fluid, que no caso é essa daqui minha. Depois nós vamos clicar aqui em Choose Storage, eu vou ter que colocar aqui o cartão de memória, ele vai escolher aqui já. Antes de você clicar aqui em Write, você vai clicar aqui na engrenagem e nós vamos vir aqui para baixo e vir aqui em Configure Wireless LAN. Aqui você vai colocar em SSID, você vai colocar o nome da sua internet aí, do seu Wi-Fi que você utiliza. E aqui em Password você vai colocar a senha dela. Feito isso, dá um Save e vamos clicar aqui em Write. Agora vamos fazer a instalação aqui do Mensaio. Vocês vão ver porque que ele é mais fácil de fazer a instalação. Vou abrir aqui de novo
o Raspberry Pi Imager. E aí aqui nós não precisamos fazer o download de nenhum arquivo antes. Então vamos vir aqui em Choose OS, vamos escolher aqui ó, Other Specific Purpose OS, 3D Printing, e aí aqui nós temos algumas opções. Vamos escolher aqui o Mainsail, clica aqui mais uma vez vamos escolher aqui o cartão, mais uma vez lá na engrenagemzinha e vamos configurar aqui a nossa rede. E depois só clicar aqui em Write. Mais uma vez vamos dar um sim. E aí aqui agora a diferença é que ele vai fazer o download da imagem enquanto ele já está instalando ela no seu cartão de memória. Então mais uma vez vamos esperar um pouco aqui. Na hora que estiver pronto eu já volto para mostrar para vocês. Aqui ele já fez a instalação do arquivo, ele está acabando de fazer a verificação. Prontinho. Vamos retirar ele daqui e vamos conectar ele lá no Raspberry Pi. Agora, nós precisamos descobrir qual que é o IP que foi designado lá para aquele Raspberry Pi. Então, você vai ter que conectar no seu roteador. Vou conectar aqui no meu. Vou vir aqui em Wi-Fi. Client Management. E agora eu preciso esperar ele aparecer aqui. Olha só. Octopi. Era para estar como Octopi, né? Ele apareceu aqui no meu como Octopi porque esse IP ele já estava sendo utilizado antes no Octoprint, tá? Mas o IP que eu preciso é esse daqui. No de vocês aí provavelmente vai aparecer como Mainsail ou Fluid, dependendo de qual vocês estiverem utilizando. E agora eu vou pegar e vou copiar esse IP, vou colar ele aqui no navegador para ver se ele vai aparecer alguma coisa, ó. Ele vai aparecer conectando aqui porque nós ainda precisamos fazer algumas modificações nele para que ele funcione. Mas vocês podem ver que ele já reconheceu e já está aqui como Mainsail. Para nós terminarmos aqui a instalação dele, nós vamos vir aqui na página do Klipper, vamos aqui em instalação e configuração. E aqui é o que nós vamos precisar fazer para configurar ele. Nós vamos precisar de outros dois programas. Um deles é o PuTTY, que é esse daqui, onde nós vamos fazer a conexão via SSH lá no nosso Raspberry. Então eu vou abrir ele aqui, vou colocar mais uma vez aquele IP, vou dar um Open. Vamos aceitar. Aqui nós vamos fazer o login no nosso Raspberry, tá? Por padrão, o login é Pi e a senha Raspberry. Prontinho, já conectamos aqui nele. Deixa eu aumentar ela um pouco. E aí agora nós vamos começar aqui, ó, em Building and Flashing the Microcontroller. Nós vamos fazer esse daqui, vamos digitar esse comando aqui, ó, cd. Você pode só copiar, pessoal, eu vou deixar isso aqui tudo também na descrição, tá? Mas aqui nós conseguimos copiar ele. E aí, aqui no CMD, se você apertar Ctrl V, ele dá esse erro aqui. Então, para você colar as coisas aqui, você clica com o botão direito, que ele já cola o que você tinha copiado antes. Vamos dar um Enter, entramos aqui, vamos digitar esse daqui agora, ó, Make Menu Config. Vamos dar um Enter. E aí aqui agora nós vamos precisar ver uma outra coisa, e isso vai depender da placa que você está utilizando na sua impressora. Eu vou minimizar ele aqui, vamos arrastar aqui para cima, e vocês estão vendo que aqui nesse começo, ó, tem esse Config File. Vamos clicar aqui nele, na verdade clica com o botão do meio do mouse, que daí ele abre em uma nova aba. Aqui é onde nós vamos consultar quais são as opções que você tem que ativar lá naquele menuzinho. Nesse caso aqui meu, eu estou utilizando uma SKR 1.3, então eu vou procurar aqui ela, SKR 1.3, clico aqui nela, e aí aqui no começo nós temos quais são os parâmetros que nós precisamos setar lá para poder fazer o arquivo tudo certinho. Vocês veem que ele fala aqui, ó, para usar essa configuração o firmware tem que ser compilado para o LPC 1768. Então nós vamos vir aqui, vamos ativar esse Enable Extra Level. Aqui em Microcontroller, nós vamos clicar aqui e vamos procurar aqui, ó, LPC 17.6x, tá? Depois disso daqui nós vamos vir aqui em Processor Model. E aí nós temos esse daqui que é o 1768, que é exatamente o mesmo que nós precisamos para o nosso modelo. Então esse daqui está certinho aqui.
Aqui em Communication Interface nós vamos deixar como USB porque eu estou utilizando ela através do cabo USB, né, a conexão que eu estou fazendo entre o Raspberry e entre a minha placa. E por enquanto é só isso. Vamos apertar aqui o Q e vamos salvar a configuração com o Y. Perfeito, feito isso daqui, vamos voltar mais uma vez aqui nessa parte de instalação do Klipper. E agora nós vamos digitar aqui Make. Vamos dar um Enter e agora ele vai gerar o arquivo que nós vamos fazer o upload lá para nossa placa controladora, que aqui no meu caso é para SKR 1.3. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, como se nós estivéssemos fazendo para uma outra placa, tá? Vou pegar aqui em Config File, na verdade já tenho ele aberto aqui, e eu vou escolher a Octopus, que é a placa que eu vou utilizar na minha V2. Então aqui, para eu configurar o arquivo, eu tenho que configurar dessa forma aqui, ó, com o STM32F446, com um bootloader de 32 kbps e com um cristal de 12 MHz. Então, aqui ele já fez essa parte minha, mas vamos começar essa parte de novo. Vocês não vão precisar fazer isso, né, de vocês, caso vocês tenham escolhido já a placa certa. Eu estou fazendo só para mostrar a diferença. Vamos clicar aqui, vamos escrever aqui mais uma vez Make Menu Config. Nós vamos vir em Microcontroller e nós vamos mudar lá para o STM, que é o que nós vamos precisar. E o modelo, esse processador aqui, nós vamos ter que utilizar o F446. Então nós vamos escolher esse daqui, tá? O bootloader, como está falando ali, 32 kbps. E aqui no Clock Reference nós vamos colocar 12 MHz. Logicamente, se você estiver utilizando a conexão via USB, você vai deixar dessa forma aqui mesmo. Se você estiver utilizando via o ART, nós vamos ter que fazer algumas mudanças ali depois. Mas feito isso daqui, é só apertar aqui em Quit mais uma vez, você vai salvar. Eu não vou salvar aqui no meu caso. E você vai escrever mais uma vez aqui embaixo, Make, dá um Enter, ele já vai gerar esse arquivo mais uma vez para você poder fazer o upload lá para sua placa de controle. Depois que nós geramos esse arquivo, nós precisamos retirar ele lá do Raspberry. E aí para isso nós vamos utilizar um outro programa que é o WinSCP. Então vocês, mais uma vez eu vou deixar o link aí para vocês fazerem o download. Vou colocar ele aqui. Se você quiser colocar o usuário e senha aqui agora, pode até colocar Pi e Raspberry. Vamos dar um login. Ele já vai entrar. Nós vamos entrar aqui na pasta Klipper, Alt, e o arquivo que nós vamos copiar é esse Klipper.bin. Então eu vou copiar ele aqui, vou salvar ele na área de trabalho, vou dar um colar. Normalmente, pessoal, quando vai fazer desse jeito, você tem que dar um colar 2 vezes para ele poder colar aqui certinho, tá? Ele vai dar um OK, deixa eu dar um sim. Beleza. Depois que ele fez isso daqui, nós vamos renomear esse arquivo. Vamos tirar o Klipper e vamos colocar aqui firmware, que vai ser o arquivo, o nome do arquivo que a nossa controladora vai ler. Eu tenho algum outro aqui, deixa eu tirar ele daqui e colocar dentro de uma pasta, só para ficar mais fácil para a gente. Vou salvar como firmware.bin e agora esse arquivo nós vamos copiar ele para um cartão de memória e vamos fazer o upload dele lá para a nossa placa controladora. Bom, pessoal, feito isso, você vai reiniciar ali a impressora e aí quando você conectar de novo ele vai aparecer isso daqui já, tá? Vocês podem ver que ele está dando um erro aqui. Esse erro é porque ele ainda não encontrou o arquivo de configuração da impressora. Então vamos gerar esse arquivo aqui agora. Vamos vir aqui em Machine. Vou criar um arquivo novo, tá? Você vem aqui ó, em Create File. O nome do arquivo vai ser printer.cfg e vamos clicar em Create. Olha só, nós já criamos o arquivo aqui. Eu não deixei nada salvo aqui nele. Dei um Save e Restart. E ele vai aparecer esse problema aqui, ó. Ele vai aparecer, na verdade, vários problemas. Mas antes disso, vamos ir aqui em Machine mais uma vez e vamos fazer o update de todos os componentes aqui da impressora. Ele vai demorar um pouquinho aqui também. E agora que nós já criamos o printer.cfg, a primeira coisa que nós precisamos fazer é setar ali o endereço de comunicação entre o Raspberry Pi e a controladora que nós estamos utilizando. E aí para isso, nós vamos vir aqui no Klipper agora, vamos achar essa aba aqui de Configuration Reference e vamos começar aqui com esse primeiro comando que é o comando do MCU. Vamos copiar esses dois aqui primeiro, eu vou colar ele aqui no meu printer.cfg e aí aqui agora, para nós acharmos esse código de serial que nós precisamos,
nós vamos vir aqui no Puri mais uma vez. Vamos voltar aqui na referência, na configuração do Clipper. Vamos voltar aqui em instalação mais uma vez. Vamos descer aqui embaixo. E ele vai te passar aqui, ó, esse comandinho. Você vai copiar ele e vamos colar ele aqui no Puri. Dando Enter, vocês vão ver que ele já vai aparecer aqui esse código todo. Esse código aqui é o código serial de comunicação entre as duas placas. Descobrindo ele, vamos copiar e colar ele aqui no nosso printer.cfg. Nós precisamos setar aqui um método para poder resetar, porque às vezes quando você tem algum problema, se você quiser resetar a controladora, você precisa ter esse comando aqui ativo e funcionando certinho. Então nós vamos copiar ele aqui, restart method, vamos colar ele, e aí vocês podem ver que nós temos algumas escolhas aqui, é o Arduino, Cheetah, RPi USB e o Command. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar o Command, porque nós não estamos utilizando nenhuma dessas outras controladoras aqui. Vamos dar um Ctrl C e vamos colar aqui mais uma vez. Save Restart, vamos voltar aqui de novo no Configuration Reference. Agora nós temos essa opção aqui de MyExtraMCU. Nesse caso aqui nós faríamos a configuração se por acaso nós estivéssemos utilizando uma outra placa controladora para poder controlar a nossa impressora, tá? Nesse caso não estou utilizando, então não vamos mexer nesse arquivo, nessa parte aqui. Aí aqui agora nessa parte nós temos as configurações comuns de movimentação da máquina. Então nós vamos ter que copiar esse printer aqui, ó. E dentro desse printer nós temos alguns comandos que nós precisamos setar. Eu vou copiar ele inteiro, pessoal, como vocês viram ali, e depois eu vou excluindo para ficar mais fácil. O legal é que aqui ele já vai falando certinho o que cada um desses comandos faz na impressora, tá? Esse comando Kinematics, ele é o tipo de impressora que nós estamos utilizando. Então, ele pode ser um desses daqui, ó, cartesiano, Core XY, Core XZ, enfim, qualquer um desses daqui. No caso da minha Switchwire, ela é uma Core XZ, então eu vou escrever aqui Core XZ. Se você estiver utilizando uma Core XY, você vai colocar Core XY, se for uma Delta é uma Delta, enfim. Velocidade máxima da sua impressora, isso aí você provavelmente vai descobrir com o tempo, mas pode colocar aqui, não sei, para impressão, vamos botar aí 300 milímetros por segundo. Acho que não vai ter nenhuma que vai chegar muito mais do que isso. A aceleração máxima eu vou deixar aqui nela em 2000, que normalmente é o que eu estou utilizando aqui na minha Switchwire. E esses outros aqui vocês podem ver que eles não estão ativos porque eles não têm a necessidade de estarem aqui ativados para que a impressora funcione. Então por enquanto eu vou deixar eles aqui, eu vou ativar, vou deixar no padrão aqui de 5.0. E o Max Axel to the Cell eu vou copiar ali em cima e vou deixar também como 2000. Vou dar um Save Restart mais uma vez. Nós vamos ver que o código de erro aqui ele vai mudar mais uma vez. E agora ele está falando aqui, ó, a opção Step Pin na seção Stepper X tem que ser especificada. Então vamos voltar aqui de novo em Configuration Reference. E aqui vocês podem ver que é só ir seguindo essa parte toda que nós vamos fazer a configuração certinho da nossa impressora. E a partir daqui agora, nós precisamos saber quais são os pinos de conexão que fazem, no caso aqui do Stepper X, quais são os pinos que são conectados lá no driver. E aí, aonde que nós vamos achar essas configurações dos pinos? Lembra daquele arquivo genérico que eu vim aqui ver, ó, que é o Generic BigTech SKR1.3, que nós entramos para ver como é que nós precisamos configurar e compilar o nosso arquivo para ser enviado para a controladora? Então aqui nós já temos os pinos que nós precisamos para fazer o controle da nossa impressora. Então vamos copiar toda essa parte aqui, vamos vir aqui no nosso printer.cfg, vamos colar e vamos ficar esperto, pessoal, que pode ser que tenha alguma outra coisa aqui que repetida, principalmente aqui nessa parte do MCU ou até mesmo aqui do printer. Vamos dar uma olhada e tá mesmo, ó, o MCU ele tem os dois aqui, vamos excluir. Vamos deixar só aquele que nós colocamos. Vamos dar um Save Restart. E vamos ver agora. E olha só, ele já funcionou. Ainda temos que modificar algumas coisas aqui. Mas olha só, nós já temos acesso aqui à temperatura do hot end e também à temperatura da mesa aquecida. E é isso aí, pessoal. Eu vou parar por aqui porque esse vídeo já está muito longo. Então, para não ficar algo muito maçante, nós vamos fazer agora a configuração num outro vídeo. E aí vai ser mais fácil porque eu vou ter a impressora aqui do lado e nós vamos fazendo o teste desde o zero
para vocês verem como é que nós vamos fazer a configuração completa desse arquivo de configuração aqui do Klipper, o printer.cfg, que é o que vai garantir que a sua impressora funcione perfeitamente. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like já, se inscreve no canal mais uma vez. E mais uma vez, tira esse um minutinho aí, deixa aí nos comentários, fala pra mim o que vocês acharam de todas as ideias que eu dei lá no começo do vídeo. E vamos ver o que a gente consegue fazer até esse ano que vem. Beleza? Valeu galera, aquele abraço e tchau, tchau.